Eu sempre falo e tenho repetido que um dos cultos mais importantes da igreja, na minha visão, é estudo bíblico e escola bíblica dominical. Porque sem o conhecimento da palavra, nós estamos perdidos, sem saber para onde vai. Se o homem, ele quer, ou ele almeja ser um médico, ele tem que estudar onde? Em uma escola de medicina. E se ele ficar em casa, estudando em casa e se formando em casa, tem alguma validade? Então, se ele quer ser médico, ele precisa ir a uma faculdade de medicina. Se nós queremos aprender a palavra do Senhor, um lugar específico é a igreja. É um local específico, reservado, onde todos, amada igreja, têm um ambiente propício para que nós possamos aprender com o Espírito Santo a palavra do Senhor. É importante congregar. A palavra diz assim, olha o que o salmista Davi diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A Bíblia diz que a minha casa é a casa de oração. E ainda fala, congregai-vos. É importante isso. Amém, igreja? Eu não entendo porque há muitos cristãos que deixam de vir aos estudos bíblicos, deixam de vir à escola bíblica dominical. Isso não é bom. Isso não é bom, igreja. É importante. Faça desses dois cultos uma prioridade na sua vida. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia em Salmos, capítulo 33. Salmos 33. Versículo 6. Hoje nós iremos falar sobre o mundo espiritual. Esse universo espiritual. Este mundo desconhecido. Este mundo, amada igreja, que só pode ser entendido e compreendido à luz da palavra de Deus. No livro de Salmo, capítulo 33, versículo 6, a palavra diz assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Pela palavra de Deus foi feito o quê? Os céus. Pela palavra de Deus, os céus foram criados. Eu já ouvi muitas pessoas falarem que Deus criou todas as coisas do nada. Está correto isso? Deus criou todas as coisas do nada. Deus criou o céu do nada. Deus criou a terra do nada. Está errado. A palavra diz que Deus criou todas as coisas pela sua palavra. Tudo foi feito pela palavra de Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. O que é que está escrito? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, criou Deus os céus e a... No princípio. Está assim na sua Bíblia? Algumas versões diz no começo. Outras falam no princípio. Observe uma coisa. Esse princípio aí não é o princípio de Deus. Não é o princípio de Deus.
Sabe por quê? Porque Deus não teve princípio. Deus sempre existiu. Estão compreendendo? A palavra princípio não é o princípio de Deus, porque Deus não teve princípio. Deus sempre existiu. O princípio que nós estamos lendo e que nós lemos é o princípio dos céus e é o princípio da terra. Então os céus e os anjos foram criados através da palavra. Haja céus e houve céus. Haja anjos e houve anjos. Desde o dia que os anjos dos céus foram criados, até o dia de hoje, os anjos, eles permanecem no seu estado original, a qual foi criado. Os anjos, eles não se multiplicaram. Os anjos não envelheceram. Não se reproduziram. Porque os anjos são assexuados. Ele não se reproduz. A mesma quantidade de anjos que foram criados pela palavra do Senhor é a mesma quantidade desde o dia que eles foram criados. Então Deus criou o seu exército. E o exército que a palavra fala foi todas as hostes angelicais. Todas as miríades de anjos foram criadas através da palavra de Deus. Ok. Deus criou os céus. E os céus, ele é espiritual. Porque Deus é espiritual. Eu já falei algumas vezes aqui. Primeiro foi criado os céus. Primeiro foi criado o espiritual. E depois foi criado a terra. E a terra é física. E entre os céus e a terra, entre a criação dos céus e da terra, houve um intervalo de tempo. Que esse intervalo de tempo, amada igreja, chamada eternidade, que não se dá para descrever qual o tempo que levou entre Deus fazer os céus e fazer o quê? A terra. E tudo que Deus cria é perfeito, ou não? Ou vocês acham que Deus vai criar algo imperfeito? É tudo perfeito. É tudo alinhado. É tudo magnífico. É o que nós lemos no capítulo 1, versículo 1. E o que nós lemos em Salmo 33, 6, é que o Senhor criou os céus e seu exército pela palavra. Pela palavra. Então agora está criado os céus, os anjos, e está criado a terra. E tudo perfeito. Agora vá para o versículo 2 de Gênesis capítulo 1. Vai lá. Vamos lá. E a terra era sem forma. A Bíblia está dizendo que a terra era sem forma e vazia. Voltando para o primeiro versículo, a palavra diz que Deus criou os céus e criou a terra. E nós entendemos à luz da Bíblia que tudo que Deus faz é perfeito. Estão compreendendo? Por que que no versículo 2, entre um versículo e outro, a Bíblia diz que agora a terra está sem forma e vazia.
Aconteceu algo? Deus criou a terra sem forma? Deus criou a terra sem forma? Deus criou a terra perfeita. Mas por que a terra agora está imperfeita? Por que a terra agora está vazia? Por que a terra agora está em trevas? E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor pairava sobre o quê? E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas. O que é trevas? Escuridão. É algo que não tem luz. É algo que não tem luz. Se não tem luz, tem a presença de escuro. A ausência da luz se torna trevas. Aqui agora está a noite. Por que no hemisfério sul agora está aqui de noite? Pela ausência da luz, não é verdade? Mas se formos agora ao Japão, lá é de dia. Por que lá não tem escuridão agora? Porque tem a presença da luz. E por que no hemisfério sul está escuro? Pela ausência da luz. Então a Bíblia apresenta a terra agora, uma terra deformada, uma terra vazia. O que aconteceu com a terra? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer falar em relação por que de um versículo para outro a Bíblia mostra que a terra está vazia, está sem forma? O que poderia ter acontecido com a terra? Alguém quer falar alguma coisa? Igreja, tire suas dúvidas, faz suas perguntas, interage com o estudo bíblico. Alguém quer falar? O microfone não morde. E aí, irmão Adriano? O que aconteceu com a terra, irmão Adriano? Se o versículo 1 diz que pela palavra do Senhor Deus fez o céu e a terra, e tudo que Deus faz é perfeito, por que o versículo 2 nos mostra que a terra agora está sem forma e vazia? Alguém quer dar alguma sugestão? Quer falar alguma coisa? Por que eu vi aqui, ela está vazia porque não tem ainda a presença de Deus. Presença de Deus, porque lá na frente diz assim, que ela está vazia e havia trevas sobre a face e do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Ok. A terra era perfeita. Era perfeita. E agora a terra sofre uma deformação. Ela não está mais perfeita. Então, o que aconteceu com a terra? Para que a terra não esteja mais perfeita, não está mais perfeita. O que aconteceu? Eu acho que não estava, a presença de Deus não tinha ainda se movido sobre ela. Ok. Vem. O meu pensamento aqui... Fala no microfone. No meu pensamento e o meu entender aqui é que eu creio que foi o pecado ali, quando se revelou os anjos e desceu. Deus já tinha, aí foi quando Deus já fez o homem, mas esse vazio foi o pecado. Porque eles saíram do perfeito para... Eu creio que foi o pecado que arrebentou com a terra. O pecado bateu na terra. É, um pensamento meu. No seu pensamento. Pois eu sou espírito. Quer falar alguma coisa? Quer não? Tem mais alguém que quer falar alguma coisa? Nós estamos aqui para aprender, igreja. Onde está a resposta para esta pergunta? Onde está a resposta para o versículo 2 de Gênesis capítulo 1? A
Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Vamos lá? A parte A do último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 12, versículo 4. Apocalipse. Ele sabe a resposta, mas não gosta de falar. Quer falar, meu irmão? Fala. Quer? Toma aqui. Ele quer falar. O garoto quer falar, criança. Então vamos lá. Antes ela era perfeita, Deus tinha criado ela perfeita, mas pela queda da terça parte dos anjos, ela se deformou. Parabéns. Parabéns. É uma criança. Quantos anos? 13 anos, adolescente. Apocalipse capítulo 12, versículo 4. A parte A deste versículo diz que com a cauda ele arrastou a terça parte dos anjos. Por que ele arrastou? Porque ele foi expulso. Está lá em Isaías capítulo 14, 12, Ezequiel 28, onde fala de uma rebelião desses anjos. Porque quando Deus criou os anjos, Deus não criou demônios. Deus criou os anjos. E todas as coisas, amada igreja, foi criado pela palavra. Tudo foi criado pela palavra. E a palavra é afetada pela palavra. Tudo foi criado pela palavra. E a palavra é afetada pela palavra. Isaías capítulo 14, versículo 14 em diante, a Bíblia diz que este anjo, ele abre a sua boca e diz: eu subirei às mais altas estrelas e serei semelhante a Deus. Com a palavra, ele afetou a palavra, porque ele foi criado pela palavra. Tudo foi feito pela palavra e a palavra afetado pela palavra. O homem pode ser afetado pela palavra. E a palavra, aonde saiu da boca desse anjo querubins, foi proveniente do coração, do pensamento, da intenção. Estava tudo no coração deste anjo. Como ele foi criado pela palavra e pela palavra ele foi afetado. Estão compreendendo, igreja? A importância, o poder que tem a palavra. Mateus capítulo 15, versículo 18. Nós estamos aqui para aprender e daqui a pouco nós iremos adentrar aonde o Espírito Santo quer que nós entramos e conhecemos, que é exatamente esse mundo espiritual. O livro de Mateus, capítulo 15, versículo 18. Mateus 15, versículo 18. Olha para quê? Grife na tua Bíblia. Grave na tábua do teu coração, do teu espírito. Mas o que sai da boca procede do coração, isso contamina o homem. Porque do coração procede os maus pensamentos, morte, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Tudo procede do coração.
E o que está no coração, a boca vai denunciar. A boca denuncia o que está no nosso coração. Muito cuidado, igreja. Porque tudo foi criado pela palavra e a palavra foi afetada pela palavra. Quando este anjo querubins, ele abre a sua boca lá no livro de Isaías capítulo 14, 14, eu serei semelhante ao Deus Altíssimo. A própria palavra dele estava, amada igreja, declarando o que estava no coração deste anjo. Ele já tinha maquinado tudo. Ele já tinha um projeto pronto para querer tomar o lugar de Deus, para querer sentar no trono de Deus. Idiota. Pensou muito mal. Ele se achou pelo seu orgulho, pela sua prepotência. A Bíblia diz que ele foi expulso dos céus, como nós lemos Apocalipse 12, 4. A terça parte dos anjos. A nossa mente é muito limitada para entender a quantidade desses anjos malditos. Se o globo terrestre tem hoje em torno de 7 bilhões de ser humano, eu imagino que tem milhões desses anjos malditos para cada ser humano. Quando a palavra diz, no mundo tereis aflição, porque o Senhor sabe que nós neste mundo, amada igreja, inclusive o mundo jaz no maligno, o mundo é o sistema maligno que está infestado desses demônios, estão infestados de espíritos malditos, amada igreja, e são milhares e milhares para cada ser humano. Até quando isso? O cristão irá entender, amada igreja, e compreender. Até quando? E aí nós passamos a entender à luz da Bíblia a origem de Satanás, a origem do inimigo de Deus, o número 1 de Deus, da origem do inimigo número 1 do ser humano. Ele odeia o ser humano. Você sabe por que os demônios nos odeiam, irmã da igreja? Você sabe por que os demônios nos odeiam tanto? Porque um dia eles estavam louvando, exaltando o nosso santo Deus. E eles diziam: santo, 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 santo. Saia louvores de adoração ao nosso Deus. E Deus tira de dentro desses anjos. Eles perdem o direito de adorar a Deus. E Deus coloca essa adoração no nosso coração, igreja. Podemos adorar ao Senhor com a nossa vida. Podemos louvar e glorificar o nome santo do nosso Cristo através da nossa vida. Nossa vida é um louvor para Deus. Que a nossa vida seja uma adoração para Deus. Imagina quando Satanás, ele lembra, quando ele vê um crente adorando a Deus, louvando ao Senhor, ele se contorce de ódio, de raiva. Se ele pudesse, estourava cada um de nós. Quanto mais o servo do Senhor aprende, amada igreja, a adorar ao santo, o santo de Israel, o guardião de Israel, adore a Deus. É por isso que ele nos odeia. Porque foi tirado dele o direito de adorar a Deus. Eles não podem mais adorar o nosso Deus. Ele já recebeu a sua punição eterna. A única coisa que essa terça parte dos anjos tem de garantia sobre eles é o lago de fogo.
é o Geena, é o Tártaro. E foi criado por Deus, reservado por Deus, para que no final dos tempos, quando o Senhor julgar esta humanidade, o Senhor lançará todas as terça parte dos anjos dentro das trevas. Eles sabem disso. Eu imagino quando o diabo ouve a palavra inferno, quando Satanás ele ouve Tártaro, Geena, eu imagino que ele coloca os dedos malditos nos seus ouvidos, tapa e diz: não fale isso, porque ele sabe que está reservado para ele a punição eterna, o fogo eterno para ele. Entende, igreja? Seres revoltados se levantou contra o nosso Deus Criador, se levantou contra toda a humanidade, se levantou contra os profetas, contra os reis, contra os juízes, se levantou contra Jesus, se levantou contra a igreja primitiva, e ele vem se levantando até os dias de hoje. Só que ele mudou as estratégias. Nos dias de hoje, Satanás usa a morte física, prisões perpétuas, decapitação, queimando os crentes vivos, cortando ao meio. Essa foi a maior prática do diabo de exterminar a igreja do Senhor nessa terra. Mas a igreja do Senhor era como uma semente. A história conta, a igreja, que no Coliseu de Roma, pegavam os cristãos, crianças, adolescentes, pessoas idosas, deixava aqueles leões ferozes semanas sem se alimentar, e soltava aqueles inocentes, aqueles santos cristãos, servos do Senhor, que estavam dispostos a dar a própria vida, derramar o seu sangue, mas não negava a Cristo. E aqueles crentes eram soltados naquela arena, no Coliseu, e eram devorados vivos, eram mortos pelos leões. E a história conta que aquela plateia da igreja que estava assistindo a morte dos inocentes, quanto mais o sangue jorrava, a plateia se convertia ao Senhor. O diabo nunca pôde destruir a igreja do Senhor. Jamais ele poderá destruir. O que Deus faz, nada se destrói. O que Deus faz, nada se destrói. Está aí, igreja, a fúria desses anjos malditos, desses espíritos malditos, amada igreja, que nos odeiam. Se ele pudesse, não havia uma igreja nessa terra. Se ele pudesse, ele não deixava vocês virem aqui nesta noite. Se ele pudesse, fechava essas portas, tocava fogo aqui, queimava a gente vivo aqui dentro. Ele não brinca de demônios. Ele é real, igreja. Ele existe. E não brinque. Vamos para o que interessa agora. Quando um lutador de MMA, não tem, chama o ringue, octógono, né? Uma coisa assim, né? Você já viu aqueles lutadores de kickbox, de Muay Thai, ou luta livre, né? Eles marcam as lutas, às vezes, anos anteriores, meses e meses anteriores, porque eles vão se preparando. Cada atleta daquele, cada adversário tem médicos, tem um acompanhamento psicológico, tem alimentação balanceada. Ele se prepara o tempo todo. Ele estuda o seu adversário.
É o tempo todo ele estudando o ponto fraco do adversário. E quando ele sobe aquele ringue, eles não enxergam a plateia, eles só enxergam o seu adversário. E ele estudou o seu adversário. Porque ele estudando o adversário e sabendo o ponto fraco do adversário, fica mais fácil para ele vencer. A questão é que nós, como cristãos, a gente não quer estudar o nosso adversário. Você não quer saber dos pontos fracos do adversário, mas o adversário, que é Satanás, ele estuda a nossa vida. Ele sabe o ponto fraco de cada um de nós. Ele sabe o momento dele agir na nossa vida. Porque o bicho é tão covarde que ele aguarda um momento específico na vida de um crente, quando ele está vulnerável, quando deixa de ler Bíblia, quando ele deixa de orar, quando deixa de buscar ao Senhor, quando ele vê que o espírito do cristão está fraco espiritualmente, sem alimento da palavra, sem alimento da oração, é o momento onde ele vai dar o bote dele, a pancada dele, igreja. E como é que esses demônios agem na religião? Como que ele age na religião? Como é que ele age na religião de crentes? Como é que ele age na religião católica? Como é que ele age na religião afrodescendente? Como ele age na religião? Segunda Coríntios, capítulo 11, versículo 14, amada igreja. Vamos falar um pouco hoje de como ele age nas religiões. Eu sei que tem pessoas que podem até não concordar, porque até hoje para falar do pecado já está difícil. Mas primeiro eu vou falar como é que ele age dentro da religião evangélica, na religião cristã. O fator de nós estarmos dentro de uma igreja não é garantia, amada igreja. Não é porque nós pertencemos a uma denominação A e B que nós estamos imunes aos ataques malignos. Eu quero te dizer, igreja, que uma das áreas onde ele mais trabalha hoje é dentro da igreja. Um dos locais onde ele mais trabalha é na igreja. É com a igreja. Quando eu falo a igreja, estou falando de nós que somos a igreja do Senhor. Por quê, pastor? Porque tanto eu como cada um de vocês representa uma ameaça para esse sistema. Vocês representam uma ameaça para o sistema das trevas. Ele não olha nenhum de nós, amada igreja, com bons olhos. A partir do momento que nós aceitamos o Senhor Jesus como Salvador da nossa alma, todo o inferno já nos odeia. Todos já nos odeiam. Porque ele vê a mim e vê a você como uma ameaça. Mas ele não vê as pessoas que estão lá fora como ameaça. Por quê, pastor? Porque estão alinhados com eles. Porque as pessoas lá fora estão alinhadas com o diabo, fazendo tudo que o diabo quer, bebendo, prostituindo, usando droga, na prática da mentira, na falsidade, cheio de ódio, cheio de mágoa. E essas pessoas, para eles, não é ameaça. Mas cada um de nós somos uma ameaça. 1 Coríntios capítulo 14, 11, 14. 1 Coríntios 11, 14. Vamos lá. Peraí. Não, é 2 Coríntios, igreja, me perdoe.
É 2 Coríntios 11, 14. Tá bom? Vamos lá. Marque na sua Bíblia e tente gravar isso no seu coração, no seu espírito. Como que Satanás age na religião de crentes? Ah, pastor, eu sou crente. Existe crente que tem uma visão totalmente distorcida. Porque ele acha, porque é crente, ele está imune aos ataques. Ele está imune aos ataques. Ou muitas das vezes está tão com medo, que nem o nome ele fala. Ele fala inimigo, o bicho ruim, o inimigo. Não fala o nome disso aí não. Quem tem que ter medo é eles de nós, e não é de nós ter medo dele. Amém, igreja? 11, 14, diz assim: e não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha, ele se transfigura como, não é um anjo de luz, como anjo de luz. Se possível for, para enganar os escolhidos. O que ele faz? Ele viu que as pessoas que estavam na mão dele escapuliu de lá para vir para a mão do Senhor. Mas esta pessoa ainda não tomou uma decisão firme com o Senhor. Esta pessoa estará dentro de uma igreja, mas ela não passou por um processo de um novo nascimento. Está dentro da igreja, mas ainda é criatura. E há muitas dessas pessoas que dentro das religiões, ela começa a ter oportunidades. Às vezes é o mal da igreja atual de hoje. Uma pessoa chega na igreja, não passou por um processo de novo nascimento, ou melhor, não está liberta. Satanás se esconde na vida da pessoa. Dentro da igreja, se transfigura como crente, como diácono, como missionária, como pregador do evangelho, ou muitas das vezes como pastor. Dentro da igreja é um pastor, mas fora da igreja ele tem uma outra identidade. Está entendendo, igreja? É o crente que dentro da igreja tem uma identidade e da porta para fora ela tem outra identidade. Pela árvore se conhece os frutos. Você quer conhecer uma pessoa? Analise os frutos. Analise os frutos. Existem muitas pessoas que dentro da igreja, elas são super santa, super santo. É glória para lá, é glória para cá, é reteté, é uma pataquada dos infernos. E cai no chão, e rola para lá, canela de fogo, e berebebê, barababá. Mas quando sai da porta para fora, é uma outra identidade. Entende, igreja? Essas pessoas, elas dão um tempo, 2 tempos, no terceiro tempo, se frustram. E não vão muito longe. Torna-se pessoas dentro da igreja super frustradas. Porque simplesmente essas pessoas, elas se esforçaram para fazer a obra de Deus, elas se esforçaram para pregar a palavra, elas se esforçaram para tudo com as coisas do Senhor, mas foi um esforço humano. E nunca aprenderam, amada igreja, a abrir o seu espírito, para que o Espírito Santo tenha uma liberdade no espírito da pessoa, para que o Espírito Santo impulsione a pessoa a fazer a obra do Senhor. Porque essas pessoas, elas não servem para servir, elas servem para ser servida.
pisa um, pisa outro, não aceita, não concorda, e começa a fazer rebelião dentro da igreja, e começa a fofocagem na igreja, e começa a se levantar contra a direção da igreja. É tudo que o diabo quer. Exatamente esta pessoa, ela não fica muito tempo, porque ela se acha. Ela acha que já está mais preparado que o pastor, do que o líder. E disse: agora o meu tempo acabou aqui. O meu tempo acabou aqui. Agora eu tenho que montar a minha igreja. E aí sai daquela igreja na rebeldia. Não sai debaixo das bênçãos. Sai debaixo de uma maldição. Aí vai e aluga uma garagem. E ali monta-se a igreja. Coloca-se uma placa. E aí surge mais uma igreja. E aí muitos não procuram saber a origem daquela igreja, a origem daquele pastor, como ele foi consagrado e debaixo de que bênção ele está ali. Vocês estão compreendendo, igreja? Aí muda-se uma igreja de rebeldes. Porque agora aqueles rebeldes eles estão todos contaminados, vai contaminando o outro e vai tirando o outro das igrejas. Daqui a pouco aquela igreja está cheio de crente rebelde. É uma confusão dos pecados. E assim Satanás, ele vai trabalhando dentro da igreja evangélica, arrastando multidão. O profeta Jeremias foi um profeta que recebeu uma das missões mais árduas. A Bíblia diz que Deus dos céus olha para Jeremias e diz: Jeremias, eu te escolhi dentro do ventre, te capacitei, te ungi. E Jeremias leva 40 anos com uma das missões mais árduas. Está lá em Jeremias capítulo 23, igreja. Pregar para os profetas do engano. Abra aí Jeremias capítulo 23. Do versículo 13. Vamos lá. O diabo tem enganado muita gente nas igrejas. Esse espírito maldito tem que ser desmascarado, sai do nosso meio, igreja. A gente não deve negociar com esses espíritos enganadores. Jeremias capítulo 23, versículo 13 e 14. Isso aqui foi uma missão que Deus deu a Jeremias para pregar sobre os profetas. No versículo 13 diz assim: nos profetas de Samaria bem viu eu loucura, profetizaram da parte de Baal e fizeram errar o meu povo de Israel. Mas os profetas de Jerusalém, veja uma coisa horrenda, comete adultérios e anda com falsidades, esforçam as mãos dos malfeitores para que não se convertam da sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os moradores de Gomorra. Vai, Jeremias, prega contra esses profetas que profetizam da parte do diabo. Vai, Jeremias, vai pregar contra os profetas adúlteros. Isso está escrito na Bíblia. Profeta do engano, malditos, fazia com que o povo errasse o caminho. Porque havia esse espírito que se parecia com um anjo de luz, intrometido dentro da obra, enganando o povo. E hoje não é diferente, igreja. Hoje não é diferente. O diabo, ele sonda a nossa vida. Ele trabalha 24 horas. Como eu destruir esse cristão? Como eu colocar dentro dele o espírito de religiosidade? Apenas seja religioso. Apenas diga: eu nasci numa igreja e eu morro nessa igreja. Eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião.
Ele está muito preocupado com a igreja do Senhor. E é por isso que ele trabalha fortemente dentro das igrejas. Quantas das vezes ele usa pessoas para te ferir na igreja? Quantas das vezes ele faz com que pessoas dentro da própria igreja cruzem o teu caminho para ferir a tua alma, para que você nunca mais apareça aqui. Uma das missões mais árduas que esse profeta teve foi pregar para esses profetas do engano. Está na Bíblia isso, igreja. O diabo estava enganando muita gente através dos profetas malditos, profeta do engano. Todos os dias o diabo lança cilada para a gente cair. Ele sabe que se usar determinadas religiões, você não vai cair. Ele sabe se lançar sobre o teu caminho determinados pecados, você não vai cair. Mas ele sabe, igreja, um dos pontos mais fracos de um ser humano. O diabo, ele trabalha tão escondido dentro das igrejas, dentro da religião, que a palavra diz que há caminhos para o homem que parece direito, mas o final é tortuoso. Se tem uma coisa que não tem que haver dentro da casa do Senhor, é isso, igreja. Precisamos abominar isso do nosso coração. Uma das áreas que o diabo tem mais trabalhado na igreja atual. Quando eu falo igreja atual, é a igreja dos dias de hoje. Uma igreja sonolenta. Uma igreja que tomou um sonífero, que apenas dorme. Uma igreja que não mais reage. Uma igreja que não tem mais vida, que não tem mais sinais, que não tem mais milagres. Porque o pecado tem entrado dentro da igreja. Um dos pecados mais ocultos que mata a igreja nos dias de hoje. Um dos pecados que tem mais matado a igreja nos dias de hoje. Está em Provérbios 6. Veja aí. Igreja, ele não está brincando conosco não, igreja. Pega aí Provérbios 6. Seis, 25. Olha que arma terrível. Olha que arma que está. Meu Jesus Cristo. Meu Jesus. Tem misericórdia. Vamos lá. Ei, igreja, olhe para mim. A Bíblia diz que os nossos olhos é a candeia do corpo. Se os nossos olhos for bom, o nosso corpo é luz. Mas se os nossos olhos for maus, o nosso corpo é trevas. Para que servem os olhos? Qual é a utilidade dos olhos? Olhar, enxergar. Quando uma pessoa sofre um súbito, desmaia, que vem um médico, já viu ele pega aquela lanterninha e abre o olho e coloca aquele feixe de luz dentro dos olhos? Você sabe o que significa aquilo? Alguém sabe? Quando a pessoa entra em óbito, a pupila dos olhos se dilatam. Entende agora? O corpo morreu e os olhos, ele fez um raio-x ali. Ele já está morto ali. A pupila se dilatou. Já constatou morte. Existe nos dias de hoje demônios que recebem trabalhos com os olhos. O que é isso, pastor? Existem entidades malignas que recebem trabalho
com os olhos. Vamos ver o que acontece aqui. Provérbios 6, 25. Eu estou apenas na parte onde demônios estão agindo nas igrejas. Eu estou falando da igreja cristã, da igreja de crente. Ainda falta igreja católica e África, eu não sei, não vai dar tempo hoje. Mas tem muitas coisas fortes. Eu estou na parte nossa. O perigo que nós corremos dentro da igreja. E se a gente não tiver cuidado. Por isso que a Bíblia diz, aquele que pensa que está em pé, cuide para quê? Cuidado. Não confie na sua capacidade, na sua intelectualidade, no seu tempo de igreja. Você deve confiar na palavra de Deus o tempo todo. Vamos lá. 6, 25. Não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prenda com seus... Isso aqui tem tanto ensinamento, igreja. Não te prenda com os teus olhos a sua formosura. Observe. Cuidado, homens. Cuidado, homens. Eu já bati muito isso na tecla aqui. Uma semente chamada semente espiritual que está no coração tanto do homem como da mulher. Essa semente espiritual do adultério, da prostituição, quem tem sabe que tem, principalmente um crente. Todo crente tem consciência de uma semente espiritual que está na alma, no coração. Esta semente, ela provoca dentro do homem desejos. E na hora que o olho do homem, ou seja, da mulher, quando o homem atenta na mulher, olha o que a Bíblia diz: não se prenda os teus olhos na sua formosura, beleza. Vocês mulheres, por si próprio, já têm uma beleza natural. Imagine agora uma mulher com uma beleza natural, e além da beleza natural, tem um espírito maldito no corpo daquela mulher, que leva o corpo daquela mulher a ser sedutora. E toda mulher que carrega esta semente, amada igreja, se ela tem um corpo bonito, a cada dia ela quer, se pudesse, andava nua. Toda mulher, quando coloca uma roupa, ela sabe se está seduzindo ou não. Toda mulher sabe quando o homem olha com segundas intenções. Ou não, mulheres? Vocês, mulheres, quando o homem olha para vocês com um olhar com segundas intenções, você já matou a charada. E toda mulher também sabe, quando bota uma roupa, diz: opa, o negócio está em cima aqui, está de pé. Aí quando passa no vidro do carro, está... É assim? Deixa eu ver aqui, está... Como se essa mulher é uma vitrine. A mulher que é provocadora, é tentadora. Ela quer arrancar olhares das pessoas e acha que está abafando. Aí vai o homem que tem uma semente no coração, quando olha nesta mulher, amada igreja, parece que passou um filme na cabeça. O homem até já imaginou. Mateus 5, 28, vamos lá. Pastor, esta palavra está entrando no meu coração, pastor. Pastor, eu estou com essa semente aqui, pastor. Eu não aguento olhar para uma mulher, pastor. Ainda do lado da minha esposa, quando eu olho para uma mulher, o coração dispara.
A mulher não sabe o que eu estou pensando. Mas tem um Deus que sabe o que você está olhando e maquinando. Mateus 5:28, Deus. Isso. Olha. Olha, homem. Homens. Vamos lá. Quando eu falo uma mulher também, tá? Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Entende agora? Não importa se seja pastor. Eu quero dizer para você, amada igreja, e afirmo isso. O que tem de pastores que estão em cima de um altar e que são adúlteros, vocês não têm ideia. Adultério não é o contato físico. Não é só o contato físico. O adultério é quando o homem olha numa mulher e deseja no coração. Assim diz a palavra de Deus. Mentes doentia. Mentes doentia. Aí eu fico imaginando uma mulher que tem um espírito de prostituição, porque naquele corpo carrega entidades malignas. E aquelas entidades malignas veem através dos olhos da mulher, porque aquele demônio não sabe como está pensando, mas sabe o que ele está vendo. Aí aquele crente está distante da igreja, distante de irmã, distante da esposa, está lá na rua, na praça, ninguém está vendo, ele acha que ninguém está vendo, e aí passa uma mulher, amada igreja, o homem está lá, Deus do céu. E ainda tem crente, amada igreja, que ainda, ei, olha para ali, está amarrado. Aí dá ponta ainda. Ei, irmão, olha para ali, olha, está amarrado. Você entende? Igreja, é sério esse assunto. A igreja prostituída. Uma igreja prostituída nos dias de hoje. Homens que carregam essa semente não são homens de orações. Não são homens de vida com Deus. Eles se esforçam para parecer com o homem de Deus. Mas os seus frutos são maus. Por isso que quando nós ligamos a TV constantemente, nós estamos vendo escândalo sobre escândalo. Escândalo sobre escândalo. De prostituição, de adultério dentro da igreja. Porque simplesmente, quando o homem teve o contato, ali, ele já caiu há muito tempo atrás. Aquela semente apenas encontrou uma terra fértil para se materializar. Só isso. Na época de Jeremias, havia os profetas que profetizavam da parte dos demônios, e havia profetas que profetizavam, eram adúlteros. Os demônios que agiam na época de Jeremias, daquele tempo, ele é os mesmos de hoje, que com uma maneira bem inteligente, ele está paralisando a igreja do Senhor, ou tentando paralisar a igreja do Senhor. Vocês se lembram muito bem de Davi? A única vitória que Davi não teve foi aquela que ele não foi. A única vitória que Davi não teve foi aquela que ele não foi. Ele fica em Jerusalém. O seu exército estava em batalha e ele em Jerusalém
passeando no terraço do seu palácio. E do outro lado ele vê uma mulher bonita, bem feita, atraente, tomando banho. E quando ele bate os olhos, ele estava no lugar errado e na hora errada. Ele viu que não era para ver. Os olhos bateu lá. Que mulher bonita. Ele era rei. Busca essa mulher. O seu esposo estava em batalha, amada igreja. Aquele rei, ele teve um ato sexual com aquela mulher. E Davi, ele planejou como esconder esse pecado. Davi arquitetou como esconder o pecado. Manda matar o marido, para que ela ficasse viúva, e ele aparentemente, aos olhos humanos, ele agora está no seu direito, porque a Betsebe está viúva. Ele agora vai casar. Ele achou que escondia de Deus. Ele estava escondendo dos homens. A consequência daquele pecado levou um homem de Deus a cometer um assassinato. A família de Davi, a partir daí, sofreu amargamente, porque aquela criança que nasceu depois morreu, do ano após morreu. Depois o seu filho começou a estuprar a própria filha, irmão estuprando irmã. Depois irmão matando irmão. Depois filho perseguindo o seu próprio pai para tomar o seu reinado. Simplesmente, igreja, porque os olhos viu o que não era para ver. Cuidado com o que você vê. Porque o diabo, ele olha através dos olhares das pessoas que eles estão dentro. Como ele não sabe o que nós estamos pensando, mas ele está vendo o que a gente está vendo. Cuidado. O diabo, ele tem semeado uma semente maldita dentro da igreja, para tentar derrubar cada um de nós. Por isso, enquanto nós estivermos aqui, irmã Manuel, respirarmos esse ar, a gente vai ter luta todos os dias. Eu não posso ignorar isso e desconhecer isso. O que eu preciso é estar pronto, fortalecido na palavra, para quando vier as tentações, eu ter força para resistir. Só isso. Uma igreja, se nós formos compararmos com uma igreja primitiva, naquela igreja de Paulo, dos discípulos, nós estamos e nos sentimos envergonhados. Porque é uma igreja que não produz como deveria produzir. Uma igreja que aos poucos estão se adaptando ao mundo. A cada dia, o diabo com as suas inventivas e poluindo a casa do Senhor. Transformando os cultos em shows. Transformando os cultos em emocionalismo. A cada dia entrando pessoas e saindo pessoas, e muitas das vezes saindo pior do que entrou. Porque ninguém vê mais lágrima descer pelo rosto. Ninguém vê mais crente chorando na presença do Senhor. Ninguém vê mais o coração do cristão se derramando em lágrimas, dizendo: Pai, me perdoa, Pai, eu estou sentindo a tua presença. Ninguém mais quer pagar o preço. Os milagres sumiram, se ausentaram do meio do povo. A coisa mais difícil, os nossos olhos olhar e ver sinais do poder de Deus. E a igreja está se acomodando. E a cada dia o diabo negociando com a igreja. Pare, crente. Não se esforce. Vai para a igreja no dia que você quiser. Não tenha compromisso com os cultos.
Não tenha compromisso com a palavra. Despreza a palavra, crente. Não precisa orar tanto. Não precisa viver vida de santificação. Para com isso. Se acomode, crente. Durma um pouquinho. É assim que está acontecendo, igreja. E se a gente não tiver cuidado, a gente vai se adaptando dia a dia com esse mundo. É igreja para todo gosto. Tem igreja da zoada, igreja da timbalada, tem igreja para gay, tem igreja para lésbica, tem igreja para tudo que você possa imaginar. O diabo está inventando tudo. Você entende, igreja? Haverá um tempo que você não pode mais pregar contra o pecado, porque você pode ser processado, preso. Cuidado, igreja. Cuidado. O que mais me chocou durante esses anos, assim, é a igreja LGBT e principalmente modificar a Bíblia. Coisas assim, abominável mesmo, porque essa mudança de gênero aí, porque agora vão forçar o político agora a colocar, porque pode ter certeza que se as pessoas não abrir o olho, ele vai governar, que eu não vou citar quem, eu creio que os irmãos já sabem, e vai fazer, porque a meta dele é essa, é colocar gêneros nas escolas, entendeu? Mudar o nome, menina pode mudar o nome para menino, sem ao menos assim ter uma participação dos pais. Os pais querendo ou não, eles podem mudar o nome. Então, essa política que vem aí, que eu creio que vai cair por terra em nome de Jesus, mas o que eles querem é isso, é que nossas crianças se transformem em lésbica, em gay. Sabe o que é isso, irmã? É a heresia demais. Deixa eu te falar uma coisa. A pior peste hoje chama-se comunismo. O comunismo é a favor de tudo isso. Eu não entendo porque ainda um crente, um cristão ainda vota no comunismo. Vocês não têm ideia o que é o comunismo. O comunismo está alinhado com tudo isso. A favor do aborto. A favor. Como criaram as leis. Que agora o homem pode mudar o nome, mudar de sexo. Que as crianças que nascem agora, não é para colocar mais num registro menino ou menina. Deixa eles crescerem que vão decidir. Eu estava conversando ontem com uma irmã lá dos Estados Unidos. Ela disse, pastor, eu tenho filhos pequenos, estou muito preocupado com a criação dos meus filhos. Porque a escola está ensinando isso. Que menino tem que namorar com menino, que menina tem que namorar com menina. Que não tem mais banheiro unissex. O comunismo, amada igreja. Esses partidos do diabo, que às vezes o crente está dormindo. É isso que você quer para seus filhos? Que os pais agora não podem mais interferir na decisão de seus filhos. Pai, eu quero ser gay. E se o pai for exemplar, vai ser preso. Tem que respeitar o seu filho, deixa ele ser gay, deixa ser lésbica. Vocês não têm ideia a quantidade de leis que estão engavetadas. Graças a Deus que Deus constituiu um homem aí para tentar mudar isso. Porque se não fosse isso, igreja, há leis. Uma igreja para 500 pessoas tem que ter um estacionamento para 500 carros. Como é que pode isso? Vai para a China. Proibiram agora
falar o nome de Jesus. Isso é o comunismo. Proibido agora carregar uma Bíblia. Vamos acordar, igreja. A única instituição nessa terra que representa Deus é a sua igreja. Somos nós. Não é a Igreja Batista Betel, não. Não é religião, não. Não é denominação, não. Quando fala igreja, são aqueles lavados e remidos pelo sangue do Senhor. Se vocês não mandarem em sua cabeça, alguém manda. Só isso. Não negocie com pecado. O que é que tem de pecado na tua vida? Abomine isso. Tire dos teus caminhos. Tire da tua mente. Tira, peça, chore na presença do Espírito Santo, pedindo força a Ele que Ele vai te dar. O pecado é o que afasta o homem de Deus. Sair da igreja. Por quê? O pecado. O pecado é a única barreira que afasta o homem de Deus. Mas eu vejo na terça-feira a gente vai falar como que o diabo trabalha na igreja católica e nas afrodescendentes. Porque eu já falei como é que ele trabalha na igreja dos crentes. Há muitos que estão dentro da igreja, mas cegos espiritualmente, acreditando em tudo, amada igreja. Eu nunca vi um povo para gostar de tanta facilidade como nos dias de hoje. Tem um pastor ali que é multidões. É culto da cura, é culto sei de que lá, é corrente do sal grosso, iberebebê, parapá. O povo vai tudo doido. Multidões e multidões. Cadê o ensinamento da palavra? Ninguém quer perder tempo para ensinar. Porque muitos líderes querem ver a igreja cheia. Números. Ninguém está mais preocupado com a alma de ninguém. Vivemos uma época que o valor não é mais as almas, é o que as almas têm. E pronto. Acorde, igreja. Não acredite em tudo que vocês ouvem e vê. Acredite que a palavra te ensina e manda ela fazer. Porque estão comercializando a palavra de Deus. Estão fazendo da palavra de Deus um negócio. Fazendo da palavra de Deus grandes negócios. Cuidado. O Senhor nos deu de graça, igreja. Não cobre aquilo que Deus te deu de graça. Existe até pastores no dia de hoje que até para fazer oração cobra. Até cobra para orar. Cobra para visitar. Cobra para pregar. Cobram para louvar. Eu não sou contra a igreja. O cantor que vive do hino, da música, do louvor, ele tem despesa, sim, ele tem despesa. Nada mais justo. Mas fazer de um talento que Deus deu ao homem. Porque Deus implantou dentro do homem um talento de louvar. E o homem pega esse talento e vai negociar, enricar, ganhar milhões. É isso que estou fazendo. Quanto Jesus cobraria para cantar numa igreja? Quanto ele cobraria para pregar numa igreja? Acorde, igreja. Nós estamos vivendo uma época que a igreja, ela não pode viver como um espetáculo, transformar da igreja em um espetáculo. A história que a Bíblia conta e registra, como é que vivia os grandes homens de Deus. Pagava preço, se sacrificava.
eram cuspidos. Hoje vivemos uma época, se um crente dá uma palavra mal colocada, já está do advogado. Processo. Eu tenho direito. Entenda agora, igreja? Tem uma igreja agora aí, porque lançou em um programa aí, só o símbolozinho da igreja do outro. Aquela igreja botou na justiça, está cobrando 6 milhões de reais de indenização. Porque usou um símbolo da igreja que não tem autorização. E aí vai. Um dia vão prestar conta diante de Deus. Amada igreja. Jesus não vem buscar templos faraônicos, não. Jesus não vem buscar carro de luxo, não. Luxo de igreja, não. Jesus vem buscar almas. E o que é que nós temos para apresentar a Jesus? Muitos naquele dia dirão: Senhor, em teu nome eu curei, expulsei demônio, fiz isso, fiz aquilo. Apartai-vos de mim, maldito, que eu não te conheço. Estão fazendo do evangelho uma fonte de renda. Estão fazendo das igrejas cabide de emprego. Pastores já que não prega mais pelo amor à palavra, mas porque tem tudo pela igreja. Prepara. Aquele que pensa que está em pé, cuide para quê? O segredo é descer os pés da cruz. Só isso. Amém, igreja? Que Deus abençoe a todos vocês. Tudo que tem que guardar, guarda o seu coração. Da porta para fora, você vai encontrar um outro clima lá fora, um outro ambiente. Você vai chegar na sua casa e de repente encontra familiares que não são crentes, marido que não é crente, esposa que não é crente, filhos que não são cristãos. E você encontra um ambiente totalmente contrário a esse aqui. Se fortalece em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Agradecer a todos vocês que estão nos assistindo também. Muito obrigado. Guarda esta palavra, porque esta noite foi uma palavra de alerta para o nosso coração. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Você que quer ofertar a obra do Senhor, dizimar a casa do Senhor, fique à vontade. Espírito Santo, guarda o nosso coração, Senhor. Se no nosso meio tem alguém com essa semente, ajuda essa pessoa a tirar essa semente. Que essa pessoa clame de dia e de noite, pedindo força ao Senhor, para que seja arrancada essa semente. Espírito Santo, nos dá o crescimento. Abençoa amanhã, à tarde, às 15 horas, culto de intercessão. Abençoa as reuniões que estão acontecendo durante a semana à noite. Apresentamos já na quinta-feira, às 19 horas, culto de oração de libertação. Espírito Santo, conduz as pessoas que estão perturbadas, endemoniadas. Queremos ver aqui, meu Pai, nesta igreja, as pessoas perdidas, as pessoas que estão lá fora, meu Deus, que não tem expectativa mais de melhora e de vida. Espírito Santo, assim como o Senhor nos trouxe, nos leva de volta, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Deus abençoe. Deus abençoe.